pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Qual é a Diferença? Pois bem, no quadro Qual é a Diferença de hoje, nós vamos falar da diferença entre legítima defesa e um assassinato, um homicídio ou uma execução sumária de uma pessoa sem justificação. Nós estamos fazendo esse quadro Qual é a Diferença de hoje, pessoal, por causa do acontecido no início desse mês de maio do ano de 2021, na favela do Jacarezinho, numa comunidade do Rio de Janeiro, que sofreu, no início de maio, no dia 6 de maio mais precisamente, uma invasão, uma operação conjunta das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, supostamente para investigação de tráfico de drogas, e ali houve a morte de um policial civil, também supostamente praticada por moradores dessa favela, e a invasão terminou com nada menos do que 29 mortes, incluída do próprio policial, de moradores da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Uma verdadeira chacina, não é mesmo? E aí o que se alega é que se estava em uma operação policial dos policiais civis e militares e que houvesse uma atuação em legítima defesa deste policial que foi morto. Então nós precisamos esclarecer algumas coisas para saber qual é a diferença entre a atuação da polícia, seja civil ou militar, em legítima defesa e a execução sumária de cidadãos. Num país como o Brasil, nós precisamos deixar muito claro, nós não temos, pela Constituição Federal, autorização da aplicação de pena de morte, pessoal. Primeiro que nós temos que colocar muito claramente é a Constituição Federal, porque ela está acima de todas as outras leis, e ali no inciso 47 do artigo 5º dos direitos fundamentais da pessoa humana, nós temos a proibição de algumas penas no Brasil. Então, segundo o inciso 47 do artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais, que protege entre todos os direitos, principalmente o direito à vida das pessoas, nós temos que algumas penas são proibidas nesse inciso e a primeira delas é a pena de morte. Então, declara o artigo 5º, inciso 47, vou colocar aqui no rodapé para vocês, da nossa Constituição, que não haverá penas e ali a primeira linha é a de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da mesma Constituição. Não haverá penas, exceto a pena, não haverá penas, e em primeiro lugar a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Pois bem, nós não estamos em uma guerra declarada. O Brasil não declarou guerra a nenhum país estrangeiro, não é? Não há nenhuma guerra civil, nenhuma guerra militar com outros países. Nós não estamos neste âmbito, né? Nenhuma guerra foi declarada para se executar a pena de morte. E caso houvesse, os termos de execução da pena de morte do Brasil são após o devido julgamento, para aplicação de uma pena como essa em caráter mais do que excepcional. Ninguém pode sair matando um cidadão sem qualquer julgamento, e até porque, mesmo com julgamento, esta pena de morte está proibida constitucionalmente no Brasil. Então, não se justifica a morte de alguém por vingança, pessoal. Matou porque fez isso, né? Matou-se porque a pessoa fez isso ou aquilo, agiu contrariamente à lei. Isso não tem nenhuma cabida no nosso ordenamento jurídico. Está aqui no rodapé do nosso vídeo a Constituição Federal para deixar isso muito bem claro. E ainda que houvesse pena de morte, não se pode executá-la assim sumariamente. Os países que albergam a pena de morte, que nós já conhecemos, China, Estados Unidos, existe ali um procedimento de julgamento, até porque a pessoa pode não merecer esta pena, não é? Nada é feito assim sumariamente. Então, não há pena de morte no Brasil, não se pode acreditar nessa falácia de que alguém mereça morrer porque matou no Brasil. Isso está proibido francamente pela Constituição Federal de 1988. Na verdade, o Brasil muito poucas vezes trouxe pena de morte na Constituição e sempre quando traz é de forma excepcional. Um país que nunca contou com essa forma de pena, felizmente, no seu rol de penas consideradas legítimas no nosso ordenamento e pelas nossas constituições, nas sucessivas constituições. Não há um histórico, uma tradição de aplicação de pena de morte no Brasil. Então, não se pode tolerar que alguém dentro do Brasil aceite esse tipo de execução sumária, não é mesmo? Bom, e atuar em legítima defesa. Atuar em legítima defesa é um outro argumento, né? Pode-se alegar, então vamos estudar um pouco o Instituto da Legítima Defesa. Estava, assim, legítima defesa daquele policial que morreu? Isso foi feito para defendê-lo, né? Então vamos lá, o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, ele traz, Código Penal de 1984, reforma da parte geral, traz de forma muito moderna,
a legítima defesa no Brasil. Inclusive, houve uma alteração recente pelo pacote anticrime, a lei 13.964, de 2019, que saiu no Natal de 2019, alterou um pouquinho esse artigo da legítima defesa, como nós vamos ver. Então, pelo Código Penal brasileiro, nós temos que considera-se em legítima defesa, entende-se em legítima defesa, vou colocar para vocês aqui o texto da legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, legítima defesa própria ou de terceiro, e nesse sentido está acobertado por uma justificação. O que significa essa justificação? Nós temos a realização de uma conduta típica, uma ação ou omissão típica, ou seja, prevista pelas leis, por exemplo, o homicídio, a morte de alguém é uma conduta típica, porém ela estaria justificada num contexto maior do ordenamento como um todo. As justificantes operam no contexto da ilicitude como algo uno, né? Não haveria ilicitude porque se poderia justificar num balanceamento de bens compreender a lesão de um bem jurídico porque outro estava sendo atingido. Então, para evitar a lesão ao bem jurídico, lesiona-se outro de maneira prévia ou simultânea, de modo a ter uma serventia, de evitar a morte dessa pessoa, ou a própria, né? Atua-se em legítima defesa própria ou de terceiro. Então, vamos ler novamente aqui o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários. Então, eu preciso de alguns meios, na mesma proporção, uma questão de proporcionalidade, da agressão que estou sofrendo, que o terceiro está sofrendo. Então, se alguém me atinge com uma pedra, eu posso também arremessar algo para evitar ou segurar os braços dessa pessoa, para evitar que ela arremesse. Mas eu não preciso dar um tiro de fuzil nela. Um exemplo muito claro da doutrina, se um cidadão invade a minha casa desarmado, eu não preciso atingi-lo com uma arma de fogo para matar. Isso seria um uso desproporcional desse meio. E será que a arma de fogo é o meio adequado e necessário? O meio necessário tende a ser o próprio meio que a pessoa está usando para me agredir. Então, se ela usa o próprio corpo, eu também entro em luta corporal contra ela para evitar, e assim, claro, eu vou repelir a violência atual ou iminente. Esse atual ou iminente, só para fazer uma diferenciação, é porque a pessoa pode estar em vias de me atingir, como, por exemplo, me apontando uma arma de fogo, ou já disparando. Pode ser atual ou iminente. Nos dois casos, eu posso revidar. Se é uma arma de fogo, também com uma arma de fogo, claro. E se é para me matar, também posso matá-lo. Existe essa justificativa para essa morte. Mas vejam, a agressão é atual ou iminente. Ela não é passada, pessoal. Ela não é pretérita. Então, fulano foi morto, eu vou lá e mato. Para quê? Já dissemos que não há pena de morte no Brasil. E se houvesse, necessitaria-se um julgamento para se aferir a culpa dessa pessoa e saber se ela é merecedora dessa pena extrema. Então, eu vou atuar em legítima defesa de alguém que já morreu. Isso se chama vingança. Isso sim é uma execução sumária. Até porque os cidadãos, nessa invasão da favela de Jacarezinho, estavam, muitos deles, desarmados. Então, há declarações de moradores, imaginem, 29 pessoas até agora, a maioria delas sequer identificadas. As pessoas morriam encurraladas dentro das casas, nesta comunidade, já desarmadas, já dizendo, olha, a expressão que se usa, perdeu. Mas mesmo assim eram fuziladas. Isso não é legítima defesa, pessoal. Está aí a legítima defesa, o artigo para vocês lerem. Claro, é importante que haja a legítima defesa. Qualquer cidadão pode ser atingido por outrem, de forma imediata ou iminente, está para ser atingido e tem o direito de repelir essa injusta agressão. Claro que de forma moderada e proporcional, com os mesmos meios, na medida do possível, e usando esse meio de forma proporcional, não é? Não vou matar a criança que invade a minha casa para furtar uma fruta. Isso é completamente desproporcional. Mas está aí a legítima defesa para que os cidadãos possam usufruí-la de forma necessária e proporcional. No parágrafo 1º, que foi inserido pelo pacote anticrime, que nós citamos aqui no começo do vídeo, nós tivemos uma alteração. O pacote anticrime é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e inseriu ali um parágrafo no artigo 25 que diz: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão
ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. A doutrina é unânime no sentido de que não há necessidade deste parágrafo único. Vocês que estão acompanhando o vídeo também já aprenderam aqui comigo. O caput diz que eu posso repelir, usando moderadamente dos meios necessários, uma agressão atual iminente a direito próprio ou de terceiro. Então, para que serve este parágrafo único, pessoal? Absolutamente para nada. Absolutamente inócuo. Ah, professor, o agente de segurança pública, poxa, mas ele não é acaso uma pessoa, um cidadão? Que pode repelir agressões a ele mesmo ou a terceiros, a vítimas? Qual a serventia deste parágrafo único, pessoal? Ah, preciso deixar claro que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. Sim, pode, claro, como todo e qualquer cidadão. Mas usando moderadamente dos meios necessários. Se não é assim, nós já vamos ver o que acontece quando há um excesso, né? Mas, repassando o parágrafo único que fala que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa, repelindo a agressão ou risco de agressão, ou seja, agressão atual iminente, né? Agressão, risco de agressão, agressão atual iminente. A vítima, que é o terceiro, né? Não seria nem a ele próprio, mantida refém durante a prática de crime. Vamos imaginar um sequestro, uma extorsão mediante sequestro, e acaso isso não é um crime? Que, portanto, estando acontecendo atualmente, eu posso, como agente de segurança pública, aliás, como qualquer um, repelir a agressão. Vamos imaginar uma vítima mantida refém no cativeiro, e aí o sequestrador puxa a vítima para ele, coloca uma arma na cabeça dela. Talvez a única saída mesmo seja atingir este cidadão, para que ele não atinja essa vítima, está com a arma apontada para a cabeça dela. A atitude tem que ser extrema. Se não for possível atingi-lo em outra parte do corpo, vai se ter que atingi-lo para matar, infelizmente, já que ele está em vias de matar alguém. Atira, você vai se atirar na cabeça da vítima, poxa, então, o que faria o agente de segurança pública? Atiraria no cidadão. Precisa desse parágrafo. Se ele fizesse isso antes do pacote anticrime, ele estaria cobertado pela legítima defesa, justificado este homicídio, que seria, assim, típico, né? Lembrando que o crime tem 4 categorias dentro do seu conceito analítico: uma ação, omissão típica, relevante, prevista na lei, ilícita, não justificada e culpável, reprovável. Então, no campo da ilicitude, como nós falamos, nós vamos retirar a ilicitude, já que ela está de acordo, proporcionalmente de acordo com a defesa de um outro bem jurídico, de igual valor, vida e vida, né? Ou até de maior valor, poderia ser. Qual a serventia deste parágrafo único, pessoal? Ter certeza de que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa, mas é claro que pode. A questão é, está atuando em legítima defesa quando pratica uma execução de um cidadão desarmado por vingança? Que, segundo a narrativa dos moradores da favela do Jacarezinho, foi o que aconteceu. E aí o cidadão brasileiro tende a neutralizar isso, dizer, ora, mas é um bandido. Pode ser um bandido que seja julgado, que seja preso e que seja julgado. E se condenado, não vai sofrer pena de morte, porque não há esta pena no Brasil. Ela não é legítima de acordo com a Constituição. Ela é ilegal, inconstitucional. E que dirá uma execução sumária. Isso não está justificado de acordo com a lei brasileira, isto é um homicídio típico, ilícito e culpável. Está aí para ver, vejam onde. Lá no artigo 25, nós falamos da legítima defesa. Agora nós vamos colocar o artigo 23. Por quê, professora Gisele? Porque lá fala-se de todas as causas de justificação. O artigo 23 elenca causas de justificação que não são só legítima defesa. Nós temos o estado de necessidade, então vejam no artigo 23, entre as causas de justificação do delito nós temos o estado de necessidade, nós temos no inciso 1º o estado de necessidade, no inciso 2º a legítima defesa, no inciso 3º o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Lembrando que policiais não atuam em estrito cumprimento de um dever ao matar alguém. Não existe dever legal de matar alguém no Brasil, de forma alguma. Não há emprego de carrasco no Brasil, porque não há pena de morte. Onde há a pessoa que mata porque tem que matar e está numa profissão em que ela é um carrasco, né? O executor da pena de morte, imaginemos aí nos Estados Unidos ou na China, ele tem o dever legal de matar. Ele não está em legítima defesa. Então ele está atuando em estrito cumprimento de um dever legal. No Brasil não há o emprego de carrasco, não há esse cargo. Não há pena de morte, exceto em casos de guerra declarada. Nós não estamos nesse contexto. Nunca estivemos dentro da Constituição de 88, felizmente. Então, não é estrito cumprimento do dever legal para se praticar morte de ninguém. Há a legítima defesa, continuamos nela. E o parágrafo único deste artigo 23, muito importante, ele fala do excesso nas causas de justificação.
Então, excesso nas causas de justificação, ele é punível nos seguintes termos. Está escrito excesso punível, vejam lá. É o parágrafo único do artigo 23 que fala de todas as causas de justificação. Então, parágrafo único, o agente em qualquer das hipóteses deste artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. O agente em qualquer das hipóteses deste artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ele vai responder pelo quê? Pelo crime que estaria justificado, mas não está mais, ele se excedeu. Então, vamos imaginar que alguém vem me agredir e eu pego uma arma altamente potente e disparo contra a pessoa, mato ela, vários disparos, e ele vinha me dar um tapa no rosto, talvez um soco, mas olha como eu atuei. Ou pego uma faca, alguma coisa assim, encho a pessoa de cortes pontiagudos e a mato. Ué, mas a professora Gisele, a pessoa ia te dar um tapa no rosto, estava desarmada. Eu me defendi? Sim, mas não foi uma defesa legítima, não está justificado. Aí nós voltamos com a ilicitude e restauramos completamente o crime, respondendo pelo excesso doloso ou culposo. Pode ser também algo acidental, né? Mas quando é doloso, como nesse exemplo que eu dei, de excesso doloso, responde-se pelo crime, homicídio doloso, sem qualquer justificativa. Pronto, acabou. Restaura-se completamente o conceito de crime, o conceito analítico, desaparecendo a causa de justificação, que estaria ali, talvez, em eu apontar a faca ou a arma e dizer, olha, não me bata, eu posso te agredir. E aí solucionaria-se o conflito, que a ideia é justamente essa solução do conflito entre os cidadãos de uma maneira mais imediata, porque que existe a causa de justificação, a legítima defesa, e o estado de necessidade, sobretudo, porque não há tempo. Então, nós precisamos agir. Até que o estado aparecesse ali, eu poderia ser morta, então eu preciso me defender, mas usando proporcionalmente dos meios necessários. Excesso, doloso ou culposo serão punidos, serão rigorosamente punidos, e aí desaparece a justificante em relação ao excesso. Aquele começo, por que é um excesso? Porque o começo da minha defesa, ele poderia ser aceito, mas aí eu me excedi. A pessoa me deu um soco, eu dei outro, segurei o braço dela, e aí comecei a socar a cabeça dela até a morte. Aí eu me excedi. Para essa parte toda desapareceu a justificação. Estaria justificado que ela me agrediu, lesão corporal, vamos imaginar, né? Uma legítima defesa na lesão corporal, e eu também a agredi, na mesma medida. Claro que isso é difícil calibrar no momento, esse excesso pode ser culposo também, sem querer, não é? E é punível, mas aí punível a título de culpa, né? Uma lesão corporal culposa é algo mais leve. Mas se eu continuo intencionalmente agredindo, socando a cabeça da pessoa, se não a matando, mas gerando ali uma lesão muito mais densa do que aquela me provocou, eu vou responder por essa lesão dolosa, ok? E por último, pessoal, eu quero dizer que muitas vezes essas mortes que acontecem, essas verdadeiras execuções praticadas pela intervenção policial, elas são, em sua franca maioria, arquivadas, né, todos esses inquéritos, por se entender que estava o agente de segurança pública em uma situação de resistência. Então a morte é justificada ela é explicada, na verdade, como auto de resistência, o famigerado auto de resistência no Brasil, que consta do artigo 292 do Código de Processo Penal. Na verdade, o que existe no Código Penal? O crime de resistência. O crime de resistência está no artigo 329 do Código Penal, é um crime bastante antigo. Então, costuma-se justificar que estaria o cidadão em resistência, e diante dessa resistência estava ele armado, estava ele resistindo, por exemplo, a uma prisão, estaria o agente de segurança pública legitimado a atuar em legítima defesa. Então, vejam, artigo 329, para a gente acabar com essa dúvida, crime de resistência é opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário, é o servidor público, né, competente para executá-lo, ou quem lhe esteja prestando auxílio, pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Então, opor-se à execução de um ato legal, por exemplo, uma ordem de prisão, mediante violência ou grave ameaça a um funcionário competente para executar ou a quem esteja lhe prestando auxílio. Inclusive, outros cidadãos comuns podem ser vítimas da resistência de alguém. Então, imaginemos uma prisão, não é, em flagrante, o cidadão resiste e atinge o funcionário e mais alguém que esteja ali para ajudá-lo, não só o funcionário, mas precisa ter alguém ligado à segurança pública, à administração pública, que vai ser agredido ou ameaçado, né? Não preciso agredir, mas só de ameaçar esse agente com uma arma, com uma faca, eu estou me opondo à prisão e também ameaçando ou até agredindo essa pessoa, eu estou em franca resistência, se a ordem for legal, ok, pessoal? Se a ordem for legal. Se é uma prisão ilegal, eu posso resistir, porque aí estou eu em legítima defesa. Eu quero me prender, mas essa ordem é ilegal, então eu posso
E a agressão que eu cometo está justificada lá pelo artigo 25, que eu já expliquei para vocês. Mas imaginemos uma prisão legal. Aí o cidadão vai resistir. Ao resistir, ele está cometendo uma violência, pode até estar cometendo um homicídio e, em primeiro lugar, comete esse crime. E aí é o que se diz, né? Que atua o agente de segurança pública em oposição à resistência. Foi um auto de resistência, então essa morte está justificada. Não, não. Porque para justificar a oposição a esse ato de resistência, que por si só pode estar sendo praticado pelo cidadão, isso tem que ser avaliado. A gente já viu que a ordem tem que ser legal, tem muitos requisitos no crime de resistência para ele se fazer. Está aqui. Ao revidar isso, eu também tenho que estar em legítima defesa enquanto agente de segurança pública. Eu também tenho que atuar moderadamente com o emprego de meios necessários. Se é que houve isso, porque a gente já falou de execuções sumárias em vingança à morte de um policial civil. Isso não tem nada a ver com auto de resistência e com crime de resistência. Mas estando no momento de se revidar uma resistência, também o agente de segurança pública tem que atuar proporcionalmente, usando os meios necessários para repelir aquela resistência. Ora, se eu estou prendendo e a pessoa resiste, eu tenho que mobilizá-la, eu tenho que tentar desarmá-la para cumprir a ordem, mas não matá-la. Ok? Não matá-la. A não ser que ele estivesse também querendo me matar. E aí nós temos a atualidade da agressão na legítima defesa. Voltamos lá para o começo do vídeo. Mas não parece que foi o que aconteceu, não. As narrativas dos moradores, nós já estamos em 29 mortes nesse começo de maio, de muitas pessoas não identificadas, é que cidadãos já estavam desarmados, acuados, o que levaria esse homicídio, né, esses homicídios, a homicídios qualificados pela impossibilidade de defesa da vítima. Matar uma pessoa desarmada, encurralada, é um homicídio qualificado. Por quê? Porque no artigo 121, parágrafo 2º, entre as várias qualificadoras de um crime de homicídio, que jogam a pena para 12 a 30 anos de reclusão, um deles é o emprego de um meio que impossibilite ou dificulte a resistência da vítima. Tocaia, emboscada, que é o caso, não é qualquer outro meio ou modo de execução que impeça ou dificulte a defesa da vítima. Então, matar uma pessoa encurralada, francamente presa num local sem saída, é um ato de covardia muito grande, pessoal, e vai qualificar este homicídio. E espera-se que essas mortes sejam investigadas e devidamente punidas. O rigor é necessário na apuração dessa execução, porque não são atos de legítima defesa, como nós aprendemos. Nós estamos perante atos de execução sumária de cidadãos. Eles são bandidos, eles são culpados, pois que o Estado apure e investigue isso e aplique as penas devidas, que não passam pela pena de morte, como nós já falamos lá no começo desse vídeo. E antes de terminar, nós devemos dizer que se o Estado está entrando e invadindo para executar operações policiais agora, porque há tráfico de drogas e inúmeras outras situações de penúria, porque passam essas comunidades no Rio de Janeiro e em muitos outros locais do Brasil, ele deveria ter estado e entrado e atuado muito antes da instalação dessas situações, desses quadros que hoje ele visa coibir através da violência. Então, o tráfico, foi tomada a favela pelo tráfico ou por milícias. Infelizmente, é um quadro que agrava cada vez mais a situação de violência no Rio de Janeiro. Então, a segurança pública não tem que atuar nessa ponta com mais violência, ela deveria atuar de forma preventiva. Se o Estado tivesse entrado antes nessas comunidades, oferecendo oportunidades de lazer, de educação, de formação, de trabalho, de saúde, que todos nós cidadãos precisamos para viver, ele não teria que atuar lá no final dessa maneira, colocando em risco a vida dos agentes de segurança pública e exterminando a vida de cidadãos. Então, o Estado, ele dá essa resposta e acredita que tem que dar essa resposta agora, que é cara em todos os sentidos, inclusive cara à vida humana, porque ele se omitiu lá no começo com medidas muito mais baratas e eficazes e preventivas de toda essa violência, como, por exemplo, saúde, educação, desporto, que estão na Constituição, e trabalho. Bom, pessoal, esse foi o nosso quadro Qual é a Diferença de hoje, falando da diferença entre uma legítima defesa autêntica e essas execuções sumárias que acontecem no Brasil, que muita gente tende a banalizar, normalizar e justificar como se houvesse justificativa para isso, quando o Brasil é um país que proíbe constitucionalmente a pena de morte. Nós voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal Professora Gisele Mendes,
curtam e compartilhem esse conhecimento, ativem o sininho para novas notificações e estejam acompanhando o nosso canal sempre que possível com os novos vídeos a respeito de atualidades e temas importantes do direito penal e da criminologia no nosso país. Muito obrigada e até a próxima.